A história da Torre de Babel, contada em Gênesis 11, versículo 1 ao 9, mostra como a humanidade, que falava uma única língua, decidiu construir uma torre tão alta que chegasse aos céus, tentando alcançar a grandeza por conta própria. Deus, percebendo essa ambição e a falta de humildade, confundiu as línguas das pessoas, fazendo com que não se entendessem mais e se espalhassem pela terra. Essa história nos ensina a importância de reconhecer nossos limites e depender de Deus, em vez de confiar apenas em nossas próprias forças. Ela nos motiva a buscar a orientação divina em nossas vidas e a entender que a verdadeira unidade e propósito vem de seguir a vontade de Deus, lembrando-nos de que Ele está sempre presente para guiar e ajudar em nosso caminho. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje você vai aprender como criar vídeos motivacionais bíblicos sobre histórias da Bíblia para shorts, reels e TikTok. O nicho motivacional sempre tem muita audiência e é ótimo para quem quer começar a criar conteúdos de vídeos curtos. Então me acompanhe até o final do vídeo porque eu vou te ensinar a criar o roteiro, a gerar as imagens, a narração e também a edição desse vídeo. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like e também ativar o sino das notificações porque toda semana tem conteúdo novo aqui no nosso canal. E agora sim, vamos lá para a tela do computador começar o nosso vídeo de hoje. Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou te ensinar como criar vídeos bíblicos motivacionais para shorts, reels e TikTok, que vai ser naquele formato 9x16. Então primeiramente nós vamos criar o nosso roteiro e eu vou utilizar o ChatGPT. E eu coloquei o prompt dessa forma, pedindo primeiramente as ideias, quais temas que eu poderia criar esse vídeo. E eu coloquei: olá, crie para mim 10 histórias mais polêmicas da Bíblia. Por que mais polêmicas? São histórias que chamam mais a atenção, através do título e também do conteúdo. E ele trouxe aqui 10 ideias: a criação e a queda, a desobediência de Adão e Eva no Jardim do Éden, o dilúvio universal, a Torre de Babel, a confusão das línguas e a dispersão dos povos, o sacrifício de Isaac, as 10 pragas do Egito e assim por diante. Então você vai analisar esses 10 temas para você estar escolhendo um. Ou se você não gostar desses temas, você pode pedir novamente para o ChatGPT criar mais ideias de títulos. Feito isso, depois de criado esses temas e eu escolhido um, eu coloquei assim: ok, crie para mim 2 parágrafos sobre o tema 3. Qual que é o tema 3? A Torre de Babel, a confusão das línguas e a dispersão dos povos. Então ele criou aqui 2 parágrafos e logo em seguida eu também pedi para ele criar 2 parágrafos sobre o tema 1. Qual que é o tema 1? A criação e a queda, a desobediência de Adão e Eva no Jardim do Éden. Eu fiquei em dúvida entre esses 2 temas para a criação do meu vídeo. Como vocês podem ver, 2 parágrafos para um vídeo curto ainda fica muito longo, porque esse vídeo curto tem que ter em torno de 1 minuto, 1 minuto e 5. Então eu pedi para ele reescrever novamente essa história aqui de Adão e Eva, só que contendo um parágrafo, e aí sim ficou mais curto. E eu também pedi para ele reescrever com um parágrafo a história da Torre de Babel. E eu escolhi fazer o vídeo sobre a Torre de Babel. Então, depois de você ter criado o seu roteiro e escolhido um tema, nós vamos criar as imagens, nós vamos pesquisar essas imagens. E eu vou mostrar para vocês 3 plataformas que vocês podem pesquisar essas imagens. E se você não tiver nenhuma ideia de imagens, você também pode pedir sugestões de ideias aqui para o ChatGPT, colocando dessa forma: certo, agora me dê ideia de imagens sobre o tema 3, que é a Torre de Babel, para que possa ilustrar essa história. E aqui ele vai trazer 10 sugestões de imagens que você pode pesquisar. E dessa forma eu também pedi sobre o Jardim do Éden, sobre Adão e Eva. E ele também trouxe aqui 10 sugestões de imagens, mas eu escolhi fazer sobre a Torre de Babel. Você pode utilizar essas sugestões de imagens e também pode vir acompanhando aqui na história, para aí você ir pesquisando essas imagens. Ele trouxe aqui uma ideia: construção da torre, uma imagem mostrando a torre em construção com trabalhadores usando ferramentas antigas, simbolizando o esforço coletivo da humanidade. Ele trouxe aqui a torre inacabada, a confusão das línguas, Deus observando do céu e assim por diante. E através dessas ideias e sugestões, você pode estar fazendo a pesquisa de suas imagens. Para as pesquisas das imagens, você poderá utilizar a plataforma da Playground, também tem a plataforma da Lexica
E também tem a plataforma da Copilot da Microsoft. Aqui na Playground e na Lexica, você pode fazer as pesquisas dessas imagens, como eu vou colocar aqui, por exemplo, no Google Tradutor, porque a gente tem que fazer essa pesquisa em inglês. Vou colocar Torre de Babel. Vou copiar em inglês, vou vir aqui na Playground, nessa lupa, e vou colar a minha pesquisa e pressionar o Enter. Da mesma forma, eu posso vir aqui na Lexica, aqui nessa barra de pesquisa, e também irei colar a pesquisa Torre de Babel. Vou voltar aqui na Playground e olha só, aqui vai ter várias imagens representando a Torre de Babel, que no caso é a história motivacional que o meu vídeo vai contar. Então eu posso vir aqui, por exemplo, nessa imagem que eu achei bem interessante e fazer o download. Para você fazer o download, é só você clicar aqui logo abaixo da imagem em download. Essa imagem ela será baixada com a marca d'água aqui da Playground. Agora a plataforma, quando você faz o download de uma imagem, ela sai com essa marca d'água, mas a gente consegue retirar na hora da edição do vídeo. Essa imagem aqui também seria bem interessante, que é o povo construindo essa torre. Quando você clica em uma, logo abaixo tem outras imagens semelhantes. Então essa imagem aqui também seria bem interessante, é só você clicar aqui e fazer esse download. Aqui na plataforma da Lexica é da mesma forma, a gente colocou a pesquisa aqui de Torre de Babel e apareceu algumas imagens representando essa torre. E aqui na Lexica, quando você baixa, não tem nenhuma marca d'água da plataforma. Então, se você gostar de alguma imagem, é só você clicar, e para baixar, é só você clicar aqui nessa setinha abaixo da imagem, que ela vai ser baixada no seu computador. Já na plataforma da Copilot da Microsoft, você precisa fazer um cadastro, é bem simples, para você ter acesso à plataforma e também à geração dessas imagens. Já aqui dentro da plataforma, você vai selecionar essa opção aqui de designer. E aqui você vai precisar inserir um prompt. Qual que foi a sugestão aqui do ChatGPT da construção da Torre de Babel? Uma imagem mostrando a torre em construção, com trabalhadores, usando ferramentas antigas, simbolizando o esforço coletivo da humanidade. Então eu vou colocar esse pequeno pedaço aqui dessa sugestão no Google Tradutor. Vou colocar dessa forma: gera uma imagem representando uma cena cinematográfica realista da Bíblia, a população trabalhando em conjunto para construir a Torre de Babel. Imagem mostrando a torre em construção, com trabalhadores usando ferramentas antigas, simbolizando o esforço coletivo da humanidade. Uma torre gigantesca que está nublada por nuvens tempestuosas, relâmpagos, 8K, hiper detalhado, foco nítido, altamente detalhado. Então eu vou copiar esse prompt em inglês, vou vir aqui no Copilot, vou colar e vou pressionar o Enter ou clicar aqui nessa setinha para enviar esse prompt. Você vai aguardar alguns minutinhos que a sua imagem será gerada. Geralmente essa plataforma cria 4 imagens para que você possa escolher uma ou você possa baixar as 4. E olha só, já foi gerada, vou clicar sobre a imagem. Ficou bem interessante também. Olha só. É só você ir passando para o lado. Gostou da imagem? Você vem aqui nessa opção de baixar. E dessa forma você pode fazer tanto a pesquisa das imagens na plataforma da Playground e da Lexica, quanto usando aqui o Copilot inserindo um prompt. Você pode pesquisar também por imagens de Jesus Cristo, aqui também na Lexica. Vou voltar aqui na parte da pesquisa, na lupa de pesquisa. Vou colar Jesus Cristo em inglês. E olha só, vai aparecer diversas imagens aqui super interessantes. Essa daqui eu gostei bastante. Você pode clicar para baixar. Depois de você ter pesquisado todas as suas imagens e baixado uma quantidade suficiente para o seu vídeo, agora nós vamos gerar a narração dessa história que nós geramos lá no ChatGPT. E para isso eu vou utilizar a plataforma da Eleven Labs. Mas se você conhecer outra plataforma e tiver preferência por outra, você pode utilizar também. Eu vou vir aqui no ChatGPT e vou copiar esse parágrafo aqui que eu gerei sobre a história da Torre de Babel e vou colar aqui nessa parte de texto. Quando vem números, geralmente aqui a plataforma lê esses números em inglês. Então aqui onde está 11, eu vou digitar 11 e onde está 1 e 9 eu também vou digitar versículo 1 ao 9 e vou excluir os números. Então onde tiver números, você vai digitar o número para que a plataforma não leia esse número em inglês. Depois disso, você vai escolher uma voz.
voz, é só você clicar aqui nessa seta. Ouvir a voz, tem vozes masculinas e vozes femininas. Para esse tipo de vídeo, eu tenho preferência por essas vozes mais graves, como por exemplo, essa aqui do Hades. I'm not interested in age. Tem a voz do Michael. Trust yourself. You know more than you think you do. Tem a voz do Mark também. Be here now, be someplace else later. Is that so complicated? E diversas outras vozes aqui que você pode ouvir e escolher para narrar a sua história. Eu vou deixar selecionada aqui a voz do Hades e vou clicar aqui para gerar. Lembrando que de forma gratuita você tem uma quantidade de créditos aqui que você pode utilizar na plataforma. E vai ficar dessa forma com a voz do Hades. A história da Torre de Babel, contada em Gênesis 11, versículo 1 ao 9, mostra como a humanidade... Depois de gerado aqui a sua narração, é só você vir aqui nessa seta logo aqui abaixo e clicar para fazer o download. Depois de ter baixado as imagens e a narração, agora nós vamos para a edição. E eu vou utilizar o editor de vídeo CapCut para a gente fazer uma edição bem dinâmica para esse vídeo e prender a atenção de quem está assistindo. Já aqui dentro do CapCut, você vai vir aqui em importar, vai trazer as imagens e a narração da sua história. E a primeira coisa que você vai fazer é clicar e arrastar a narração aqui para a linha do tempo. Vai vir aqui do lado direito e vai dar um zoom nessa narração. Por quê? Para você ir cortando esses espaços, essas pausas aqui na narração, para ficar um vídeo mais dinâmico. Então você seleciona, vem aqui nessa opção de dividir, vem aqui e clica novamente nessa narração. Você pode vir em dividir ou pressionar o Ctrl B, aí você vai e deleta, clica, arrasta e junta essa narração, passa aqui para frente, vê onde tem essas pausas longas e você vai excluindo essas pausas, vem dividir, arrasta essa agulha novamente, vem dividir, deleta e você pode juntar novamente a narração. E você vai fazer isso em todas essas pausas aqui, essas pausas muito longas. Feito todos esses cortes, agora nós vamos voltar aqui no começo. Você vai vir aqui em materiais de estoque do lado esquerdo e vai selecionar esse plano de fundo preto aqui de 6 segundos. Você vai clicar, arrastar e soltar. Aqui em proporção, você vai selecionar a proporção 9:16, que é o formato para shorts, TikTok e Reels, o formato de vídeo curto. Você pode vir aqui em escala, aumentar esse fundo preto nesse formato aqui do vídeo 9:16, vai selecionar toda essa narração e vai puxar ela para cá depois do vídeo. Agora aqui nós vamos colocar o título da história, então você vai vir aqui em texto, logo aqui acima, vai selecionar aqui texto padrão e aqui você vai colocar o título. Qual é o título? Vamos voltar aqui no ChatGPT, vamos colocar a Torre de Babel primeiramente, vamos copiar, colar aqui, vamos colocar outra caixa de texto para que a gente possa colocar o subtítulo, que é a confusão das línguas e a dispersão dos povos. Vou copiar também, vou colar nessa segunda caixa de texto. Aqui em dispersão dos povos, vamos dar um enter. Em a Torre de Babel, vou apagar esses dois pontos e vou colocar aqui mais ao meio. E vou aumentar aqui o tamanho. Você pode trocar essa fonte, tá em sistema. É só você clicar aqui ao lado e selecionar outra fonte. Por exemplo, vou deixar o título mais destacado com essa primeira fonte aqui, Gotham. E o subtítulo eu vou deixar nessa fonte mesmo. Vamos aumentar os dois títulos para esses 6 segundos dessa cena. E agora o que você vai fazer? Você vai selecionar primeiramente a caixa de texto da Torre de Babel, vai vir aqui abaixo na opção de opacidade. Nós vamos utilizar os keyframes da opacidade. Então você vai selecionar aqui esse primeiro keyframe e vai tirar totalmente essa opacidade. Você vai arrastar essa agulha mais ao meio e vai voltar essa opacidade. Pode ser 43%, vai avançar novamente a agulha aqui para o final e você vai voltar com o restante da opacidade em 100%, que ele vai ficar dessa forma o título. Vai aparecendo gradualmente o título, fica um efeito bem bacana. O subtítulo você pode fazer da mesma forma, nós só vamos colocar ele para aparecer um pouquinho depois. Vamos deixar a agulha aqui no começo, vamos selecionar o keyframe da opacidade
Vamos tirar também e vamos avançar para o final. Eu só vou deixar 2 e vamos voltar aqui com o 100%. Vamos voltar aqui no começo novamente e vai ficar dessa forma. Antes de começar aqui a narração. Mas nós também vamos adicionar alguns efeitos ainda aqui nesse título, nessa primeira cena aqui do título. Mas antes vamos adicionar aqui as imagens. Então aqui você pode ouvir a narração e ir encaixando as suas imagens. A história da Torre de Babel, contada em Gênesis 11, versículo 1 ao 9. Aqui vai falar a história da Torre de Babel, então eu vou colocar uma imagem da Torre de Babel, que vai ser essa. Então eu vou clicar e arrastar aqui para a linha do tempo. E vou redimensionar para que ela preencha esse formato aqui do 9:16. É só você vir aqui nas extremidades e puxar, ou você pode vir aqui também em escala. E aqui eu vou começar a colocar as outras imagens. É só clicar e arrastar e ir redimensionando. Vamos redimensionar novamente, ouvir a narração. Uma única língua decidiu construir uma torre tão alta. Vamos pegar outra imagem e redimensionar também. E assim você vai fazendo, pessoal. Você vai ouvindo a narração e vai encaixando as suas imagens. Aqui vai falar Deus. Deus, percebendo essa ambição. Então eu vou colocar uma imagem aqui de Jesus. E assim você vai fazendo. Você vai encaixar todas as suas imagens de acordo com essa narração. Adicionado aqui, pessoal, todas as imagens. Agora nós vamos inserir uma animação em cada uma delas. Você vai selecionar a imagem, vai vir aqui nessa opção de animação e vai selecionar essa opção aqui de combinação, porque ela tem a animação de entrada e saída junto. Então você vai selecionar, por exemplo, zoom 1. A história da Torre de Babel, contada em Gênesis. Vai clicar na próxima imagem. Eu vou pela ordem, vou colocar as 1, 2. Mostra como a humanidade que Vou clicar na próxima, que é a terceira. Vou colocar essa aqui, quicar. uma única língua decidiu construir uma torre tão alta Vou selecionar a próxima. Vou vir aqui em diminuição. que chegasse aos céus, tentando alcançar a grandeza. Vou selecionar a próxima e vou adicionando. Você pode seguir na ordem ou você pode adicionar outras de sua preferência. E agora nós vamos colocar os efeitos para ficar um vídeo ainda mais dinâmico. Você vai vir aqui em efeitos, vai clicar aqui em efeitos de vídeo e ele vai estar todo dividido aqui em categorias. Por exemplo, eu vou vir aqui nessa de faísca e vou selecionar essa aqui de faísca. Eu vou clicar e arrastar. Se eu quero que fique em todo o vídeo, eu vou arrastar por todo o vídeo. Agora eu vou vir aqui nessa categoria de natureza, porque aqui nessa primeira cena tem esse raio aqui. Então eu vou colocar, por exemplo, esse aqui de iluminação. Eu vou clicar e arrastar e vai ficar dessa forma. A história da Torre de Babel, contada em Gênesis 11, versículo 1 ao 9. Então, eu vou deixar somente nessa primeira cena. Então, vou arrastar somente até essa primeira cena. E nessa segunda cena aqui, eu vou colocar essa aqui de sol. Então, vou clicar e arrastar e vai ficar dessa forma. Mostra como a humanidade, que falava uma única língua. Eu vou deixar esse efeito de sol até essa terceira cena aqui. Agora, aqui nessa primeira cena do título, nós vamos colocar um outro efeito. Agora, eu vou vir aqui nessa categoria retrô, eu vou colocar essa aqui, barulho 2. Então, vou clicar e arrastar, que ele vai ficar com esse efeito de chuvisco. E entre o título e o início da história, a gente vai colocar uma transição. Para mim, de efeitos, tá bom. Mas se você quiser analisar aqui mais a categoria de efeitos e adicionar mais efeitos, você pode fazer isso também. Então, agora nós vamos vir aqui em transição e vamos vir nessa categoria aqui de luz. Eu vou clicar. Eu vou colocar essa brilho 2. Eu vou clicar, arrastar e soltar entre a primeira e a segunda cena. A história da Torre de Babel, que vai ficar dessa forma, com esse efeito desse brilho. Agora nós vamos colocar as legendas. Você vai vir aqui em legendas, logo aqui acima. Vai vir nessa opção aqui de legendas automáticas. Se não tiver selecionado aqui o português Brasil, você coloca e vai clicar aqui para gerar. Que é porque o CapCut vai reconhecer essa narração e vai gerar essa legenda para o vídeo todo. Nós vamos pegar essa legenda e colocar aqui ao meio. E agora o que você vai fazer? Nós vamos colocar uma animação nessa legenda para ela ficar
ficar ainda mais chamativo e prender a atenção de quem está assistindo. Nós vamos vir aqui em modelos, ao lado de básico. Vai ter aqui as legendas Pro, mas nós vamos optar pelas gratuitas. Se você colocar uma legenda Pro, você não vai conseguir exportar o seu vídeo com essa legenda Pro, caso você não pague esse plano Pro. Eu acho bem bacana essa animação aqui de Kiki Brawl Fox, que ela é palavra por palavra. Então eu vou clicar. E também tem outras opções aqui gratuitas. Essas que não aparece nada, se você passar o mouse, você vai ter uma prévia aqui dessa animação. E ela ficará dessa forma com essa legenda animada. A história da Torre de Babel, contada em Gênesis 11, versículo 1 ao 9, mostra como a humanidade... Então, algumas legendas, algumas fontes, quando tem acento, cedilha, eles ficam minúsculos. Então, você pode trocar essa fonte ou escolher outra animação. Ou você vai trocar e não colocar os acentos. Depois das legendas, se você quiser aumentar um pouquinho aqui o tamanho, nós vamos colocar aqui as músicas de fundo. Eu selecionei 2 músicas de fundo pra gente colocar aqui nesse vídeo. E essas músicas de fundo eu baixei lá da biblioteca de áudio do YouTube Studio. Por quê? Porque eu vou subir esse vídeo aqui no canal e se eu colocar uma outra música, pode dar direitos autorais. Então, se você for subir, por exemplo, esse vídeo no TikTok, você vê qual que são as músicas da biblioteca do TikTok. Da mesma forma lá no Instagram do Reels, você vai ver quais são as músicas que você pode usar na plataforma que você for subir esse vídeo. Como eu vou subir aqui por o YouTube, eu vou usar as músicas da biblioteca de áudio do YouTube. Aqui para o começo, eu selecionei essa música aqui, Cinematic, lá da biblioteca de áudio. Então eu vou clicar e arrastar, vou colocar ela bem aqui abaixo dessa narração. E ela vai ficar até o meio aqui da história. Eu vou vir aqui em dividir, vou excluir o restante e eu vou diminuir o volume dessa música para que não atrapalhe a narração. Então eu vou diminuir bastante aqui o volume. Aqui no começo ela já começa um pouco baixa, então eu vou dividir novamente e aqui no começo, como não tem narração, eu posso deixar um pouquinho mais alta e o restante aqui eu vou diminuir. E bem aqui no finalzinho eu vou colocar um fade out para ir diminuindo o volume da música assim que passar para a próxima música, que vai ser essa Serenity. Eu vou deixar na descrição do vídeo o nome dessas músicas, caso você queira utilizar. Vou dividir e excluir o restante. E aqui também, no meio da música, o volume aumenta. Então, eu vou selecionar e vou dividir para que eu possa diminuir mais o volume. E aqui também. E ela vai ficar dessa forma. A história da Torre de Babel, contada em Gênesis 11, versículo 1 ao 9, mostra como a humanidade, que falava uma única língua, decidiu construir uma torre tão alta que chegasse aos céus, tentando alcançar a grandeza por conta própria. Deus, percebendo essa ambição e a falta de humildade, confundiu as línguas das pessoas, fazendo com que não se entendessem mais e se espalhassem pela terra. Essa história nos ensina a importância de reconhecer nossos limites e depender de Deus, em vez de confiar apenas em nossas próprias forças. Ela nos motiva a buscar a orientação divina em nossas vidas e a entender que a verdadeira unidade e propósito vem de seguir a vontade de Deus, lembrando-nos de que Ele está sempre presente para guiar e ajudar em nosso caminho. Então, eu ainda achei a música um pouco alta e eu posso diminuir mais o volume. E aqui no finalzinho vou colocar também esse fade out. E o nosso vídeo estará pronto. O próximo passo é você exportar. Então, você vai vir aqui em exportar, vai colocar aqui um título e vai vir aqui nessa opção de exportar, que ele vai ser baixado no seu computador e estará pronto para você subir na plataforma que você desejar, seja aqui no YouTube, no Shorts, no TikTok ou no Reels do Instagram. Pessoal, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de comentar, compartilhar e deixar o seu like nesse vídeo. Desde já eu agradeço e até o próximo vídeo.